Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem-vindos. Mais uma vez aqui na segunda-feira para renovarmos as nossas energias e nada como assistir e ouvir uma palestra, né? Que possa nos preencher aquilo que ainda falta em nós para nós prosseguirmos. E hoje a nossa palestrante é a Fernanda Garcia, de Marília, né, Fernanda? Você é lá do João de Camargo? Né? Então tem uma colinha aqui, para não errar. E você vai falar sobre a reforma íntima contigo mesmo. Então nós vamos fazer uma leitura, uma prece, e depois o espaço todo seu. Tá? Do livro Paz e Renovação, Espíritos Diversos, Francisco Cândido Xavier. Disciplina e educação. Evidentemente, não se justificam silício e jejum sistemáticos a serviço da alma. No entanto, é justo empenharmos atenção e esforço na aquisição de hábitos dignos conducentes à elevação. Considera que toda obra, por mais importante, principia no alicerce e iniciemos as grandes realizações do espírito através de pequenos lances de disciplina. Tanto quanto possível, aprende a ter desprenderes dessa ou daquela porção de ti mesmo, ou daquilo que te pertence, a fim de ajudar ou facilitar alguém. Não desprezes a possibilidade de visitar os irmãos em doença ou penúria, pelo menos uma vez por semana, de maneira a levar-lhes consolação e refazimento. Em cada 7 dias, qual ocorre ao impositivo do descanso geral, destaca um deles para ingerir o mínimo de alimentação, doando o necessário repouso aos mecanismos do corpo. Semanalmente, retire igualmente um dia para o trabalho de vigilância absoluta no próprio pensamento, no próprio verbo, mentalizando e falando exclusivamente no bem dos outros. Em cada ciclo de 24 horas, separa diminuta área de tempo, quando não possas fazê-la mais ampla, para estudo e meditação, silêncio e prece. Faze por dia ou por semana um horário de serviço gratuito, e em auxílio aos companheiros da humanidade. De certo que não estamos generalizando recomendações, de vez que todos conhecemos criaturas quase inteiramente devotadas ao bem do próximo. Assim, apresentamos o assunto de nós para nós mesmos, porque toda educação parte da disciplina, e para que nos ajustemos à disciplina, nesse ou naquele setor da vida, será sempre, invariavelmente, preciso começar. Emmanuel. Então, neste momento, vamos esquecer todos os nossos problemas, nossas dificuldades, nos concentrarmos no aqui e agora, nesta casa de oração, nesse educandário e pronto-socorro, para que juntos possamos, encarnados e desencarnados, recebermos do alto a orientação através das palavras de nossa amiga Fernanda, que gentilmente veio falar para nós. Que ela seja bem incluída pelos benfeitores queridos e que suas palavras calem em nossos corações, nos fortalecendo e nos amparando, guiando e nos orientando. Que seu amor, Pai, envolva todos aqui presentes. Com a tua permissão, iniciamos as atividades desta noite. Fernanda, fique à vontade.
noite. Boa noite. É no meio? Aí, agora sim? Isso. Pra mim? Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. É sempre bom estar aqui com vocês. Sempre uma grande oportunidade. E hoje a nossa conversa será sobre reforma íntima. E esse é um tema que muito que a gente conversar aqui hoje vai ser sobre um capítulo do livro Renovando Atitudes. Alguém aqui já leu? É bom, né? Sim. Bom. Então, Renovando Atitudes, ele é um livro do Espírito Hamed, com a psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto. E cada capítulo lá é uma oportunidade da gente refletir. E esse daqui vai falar muito sobre a nossa reforma íntima. E aí eu quero começar perguntando para vocês: qual é o seu dever? O que vocês vieram fazer aqui? Será que a gente lembra disso? Será que a gente se lembra do que a gente veio fazer aqui? Será que a gente veio aqui ganhar dinheiro? Será que a gente veio aqui ficar exaltando o nosso físico? Será que nós viemos aqui fazer fofoca? Será que nós viemos ficar comendo, passeando? É isso que a gente veio fazer aqui? Não. Mas não é isso que a gente mais faz. A gente não veio fazer isso, mas a gente faz muito disso aqui. E tudo bem, porque nós estamos em desenvolvimento, nós estamos evoluindo. Então a gente ainda precisa de várias dessas coisas. Por um outro lado, é importante que a gente se pergunte todos os dias: qual é o meu dever? Qual é a minha missão aqui? Para que eu existo? O que eu vim fazer? Para que a gente possa passear, para que a gente possa adquirir as coisas aqui, mas entendendo que isso é parte da condição humana que a gente vive, e não o propósito, o dever, o último fim que a gente veio fazer aqui. Porque daí a gente pode desfrutar de vários momentos bons, as coisas boas, entender sim que nós ainda estamos em um nível evolutivo, que precisamos de algumas coisas, que ainda temos muitos comportamentos baseados em orgulho, mas que estamos aqui para melhorar tudo isso. E aí eu pergunto para vocês: vocês acham que estão cumprindo bem o dever? Depende do dia. Um esforcinho aqui, uma queda ali. E isso é parte do que a gente está esperando, né? Do nosso nível evolutivo. Mas é importante que a gente se questione o que a gente está fazendo aqui e como estamos cumprindo essa missão. Hoje, ontem, de onde estávamos, para onde estamos indo. É importante refletir. Mas aí eu pergunto para vocês: como que a gente acessa o nosso dever aqui? Porque cada um tem um compromisso, certo? Cada um tem os seus resgates, as suas provas. Cada um se encontra em um determinado nível evolutivo. Uns já deram um passinho mais aqui, outros deram um passinho mais lá. Então, cada um aqui tem a sua própria missão a cumprir. Aquele plano reencarnatório que a gente não se lembra, mas que está aqui registrado no nosso inconsciente.
Mas, independente da trajetória individual de cada um aqui, o que a gente veio fazer aqui? Eu pergunto para vocês, como que a gente reconhece o verdadeiro espírita? Essa pergunta é batida, né? Mas é importante. Por muitos se amarem. Por muitos se amarem? Aí é o verdadeiro cristão. O verdadeiro espírita, eu acredito que seja aquele que procura se esforçar e corrigir a si mesmo, né? Se envolver em alguma atividade caritativa. Assim, muitas vezes a gente começa com obrigação, depois vira amor, né? A gente começa fazendo sem o propósito para chegar no propósito. E segurar aqui, quando for falar besteira, não pode falar, tem que segurar. O diálogo do ser. Muito bem. Mais alguém? Como que a gente reconhece o verdadeiro espírita? É isso mesmo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, no item 4. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, não é a quantidade de vezes que faz caridade necessariamente. Não é a quantidade de vezes que vem no centro espírita. Também não é o quanto se reza. Tudo isso é importante. Mas nada disso realmente segue o propósito se não tiver um esforço para domar as suas más inclinações. Então eu posso vir no centro espírita e fazer sopa. Isso é uma caridade, isso vai contar a meu favor. Mas se eu estiver fazendo a sopa falando mal das pessoas que trabalham aqui, eu não estou trabalhando um orgulho em mim. Se eu venho fazer a sopa, mas eu uso isso para mim vai descer, que tem uma pessoa tem uma pessoa que eu conheço que ela faz isso. Tudo que ela faz, ela precisa mostrar que está fazendo. Quer dizer que tudo que ela fez não tem valor? Claro que tem. Porque não deixou de ajudar alguém, não deixou de ser caridade, não deixou de ser uma ação em prol do bem. Mas, talvez o que essa pessoa veio fazer, adquirir, se melhorar, não foi a caridade. Talvez o que ela precisa se esforçar é na vaidade. Ou na arrogância, né? Então eu tô aqui achando que eu sei mais do que é certo que o outro, que eu sei o que é melhor que o outro viver. Então eu fico falando mal do que o outro tá fazendo, porque o que eu preciso trabalhar em mim? A minha indulgência, a minha tolerância. E a caridade que eu fiz? Tá valendo. Só que se eu vim pra cá pra melhorar e eu já faço só aquilo que eu já adquiri, eu continuo no mesmo estágio. Então a gente precisa pensar sobre o nosso dever aqui. E o nosso dever está diretamente relacionado com os esforços que nós fazemos para combater as nossas más inclinações. É assim que se reconhece bom espírita. E como? Como que eu melhoro a mim? Como que eu faço um esforço
para combater as más inclinações. Essa é difícil. Porque até que fez sentido, todo mundo falou, é verdade, a gente tem que fazer isso. Tá, mas como que a gente faz isso? Estou pensando, por exemplo, na hora de dormir, será que eu fiz coisa errada hoje? Magoei alguém, né? Porque eu acho que é nesse momento, né? Sem falar ninguém, você que que é conhece-te a ti mesmo. Isso que você acabou de falar, o quê? É você acessando a sua consciência. Mas para isso você precisou dedicar um tempo para prestar atenção. E é isso que a gente não faz hoje em dia. A gente continua no piloto automático. A gente vai dormir pensando no que tem que fazer amanhã. E a gente não repassa o que a gente fez hoje. Nós estamos dirigindo, pensando no lugar que a gente vai. Quando a gente está no lugar, a gente está pensando no lugar que a gente vai estar depois. Então nós estamos o tempo todo conectados. O tempo todo. Faz um experimento. Vai um dia comer uma pizza. Olha na mesa. Nas mesas ao redor. Eu duvido que você não encontre no mínimo uma, para não falar todas, pessoas com o celular na mão. A coisa que eu fico mais triste, para quem não sabe, eu sou psicóloga. A coisa que eu fico mais triste é quando eu chego no restaurante e eu vejo criança. Eu falo, gente, você não vê criança brincando mais em restaurante? Vocês veem criança brincando em restaurante? Eu não vejo. Eu lembro quando minha mãe me levava no restaurante, eu queria que ela me levasse nos restaurantes que tinha os playzinhos lá. Nossa, era uma alegria. Não queria ir embora de jeito nenhum. E se não tinha o playzinho, eu ficava olhando nas mesas do lado para perguntar. Tipo, aí eu chegava assim, cadê o amiguinho? Oi, amiguinho, quer brincar comigo? A gente não vê mais isso. A gente vê isso com uma tela na frente. Às vezes tem duas crianças na mesa. E as duas crianças na frente de telas. Elas não interagem mais. Eu fico tipo, com o coração partido. Mas é isso, a gente não dá mais esse tempo. Eu paro no sinal, hoje eu me controlo isso, mas eu me peguei assim. Tô eu dirigindo, parou no sinal. Quanto tempo dura um sinal? 45 segundos? 30 segundos? 1 minuto no máximo? O que eu fazia? O celular tá aqui do lado. O que será que de tão importante aconteceu aqui em 10 minutos que eu estou dirigindo? Mas o que isso tem a ver com o autoconhecimento? Que a gente, hoje em dia, ocupa todos os espaços que a gente deveria estar dedicando esse tempo a pensar sobre nós, a olhar para fora, a interagir com o outro, a se incomodar. A se incomodar. O incômodo ajuda a gente a se conhecer. Por que o outro está te incomodando? Por que você não gosta de ir naquele lugar? Por que você não consegue parar um pouquinho de olhar o celular? Por que 45 segundos num sinal te traz um tédio tão grande assim? Por que você não consegue mais ficar no tédio? Faz sentido, gente? Então a gente precisa conhecer a nós mesmos. Mas e aí? Né? Quem falou isso? Sócrates. Na verdade, o Sócrates, isso está escrito, não foi bem ele, mas está escrito, é atribuído a ele. Mas isso está escrito no templo de Apolo em Delfos, na cidade de Delfos. Ou seja, já é antigo. E Sócrates disse, né, conhece? É atribuído a ele. Mas Sócrates, ele era o homem mais sábio que tinha. Sabe por quê? É dele a frase: só sei que nada sei. Porque se você não sabe nada, você precisa aprender tudo. Então você está sempre com aquela postura de conhecer. Está sempre na postura de conhecer a você mesmo. Então, se a gente já está muito sábio, se a gente já conhece muita coisa, se a gente não precisa parar um pouquinho à noite para pensar sobre o que a gente fez,
a gente não melhora. Então a gente tem que partir do pressuposto de que a gente não sabe nada. Você não sabe quantas encarnações você teve. Você não sabe todas as suas pendências. Mas tudo bem. Porque, né, a gente teve o véu do esquecimento aí. Mas e aí, como que faz para me conhecer? Fazendo esse esforço. Como que eu faço esse esforço? Lá na pergunta 919, agora no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, que é o capítulo da perfeição moral, tem a pergunta, Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Olha que pergunta magnífica de Kardec. E aí, o Espírito de verdade responde: um sábio da antiguidade vou disse, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, se nós queremos um jeito eficaz de melhorarmos nessa vida e de resistir à atração do mal, precisamos nos conhecer. Precisamos. Só que autoconhecimento dói, dá trabalho, incomoda. E eu pergunto: você se conhece? Essa aguinha aqui é pra mim? Sim. Eu vou deixar vocês pensando enquanto eu tomo banho. Se conhece? Nem sempre. É uma ótima resposta. Porque a gente se conhece um pouco. Mas só sei que nada sei. A gente precisa se conhecer mais. Porque a cada dia somos desafiados a novas situações. A cada dia tem coisas mostrando para nós o que precisamos melhorar em nós. E aqui eu trouxe uma ajudinha. Perguntas importantes da gente se fazer para se conhecer melhor. Ah, então quer dizer que se eu souber todas essas respostas eu me conheci? Não, claro que não. Mas é um caminho, né? Pra gente começar. Aí eu vou fazer como um teste. Imagina que isso aqui é um teste para vocês avaliarem. Lembra aqueles testes de revista? Descubra se você é isso, descubra a sua personalidade. Não tem isso? Imagina que isso daqui é um teste para você ver se você realmente se conhece. A primeira pergunta, se eu estivesse aqui entregando uma folha para vocês, todos saberiam responder: o que você tem de melhor? Quais são as suas qualidades? A gente sabe? De bate-pronto. Como eu falei, eu sou psicóloga. Isso aqui é um exercício que eu dou muitas vezes para os meus pacientes. Eu acho que quando a gente procura, pensando também que você é psicóloga, se nós não encontrarmos nada de bom em nós, não é bom para nós também, né? Então eu acho que nós temos coisas boas. É só pensar o que nós não fazemos mais. Olha, eu não faço tal coisa, então eu já acho isso errado. Porque dizer, se eu acho errado e não faço, eu tenho essa qualidade. Sim, com certeza. Só que quantas pessoas hoje sofrem com problemas muito sérios de autoestima? Quantas pessoas chegam a se machucar, a se colocar em situações degradantes? Às vezes até chegam a tirar a própria vida, porque não conseguem reconhecer o valor que tem. Não conseguem encontrar em si recursos, estratégias para se gostar. Então, parece uma pergunta boba, mas é super importante. A gente precisa saber o que a gente tem de bom. Porque é isso que nos ajuda a continuar. E se eu sei o que tenho de bom, eu posso oferecer para o outro. Não é? A gente está vendo essa tragédia aí do Rio Grande do Sul. Essa coisa terrível que
é angustiante, pelo menos para mim tem sido muito angustiante ver tudo aquilo. E aí eu vejo que as pessoas, o povo brasileiro, se mobilizando para dar o que tem de melhor, às vezes o que não tem. Então eu não posso ajudar com mantimento, mas eu estou ajudando o coração. Aí eu posso ajudar com o meu trabalho. Eu não sei nadar, mas eu vou subir num bote e vou. Né? Então assim, todo mundo tem alguma coisa boa para oferecer. Todo mundo tem. Só que se eu não sei, eu fico lá, não posso falar nada. Né? Então é importante a gente saber o que a gente tem de bom. Você tem sido fiel a você mesmo? Aos seus valores, aos seus princípios? Ou será que às vezes a gente fica se espremendo para caber, para ser aceito, para que o outro goste da gente? Será que a gente passa por cima dos nossos princípios, muitas vezes, para não desagradar o outro? Onde você se sente melhor? Tem uma técnica que a gente faz, às vezes, com os pacientes. A gente chama a técnica do lugar seguro. Tem pessoas que vivem em condições muito difíceis de vulnerabilidade. A gente ajuda ela a construir um lugar seguro dentro dela. E aí, muitas vezes eu pergunto, tem algum lugar que vem na sua cabeça que faz você se sentir bem? Às vezes a pessoa não sabe me responder. Às vezes porque ela nunca teve um lugar que ela realmente se sentiu segura, né? Mas a gente precisa saber onde eu me sinto bem. Por que isso é importante? Porque parece uma coisa óbvia o que eu vou falar, mas é muito comum o que eu vou falar também. As pessoas não se sentem bem em um ambiente familiar, ou em um emprego, ou em um centro, ou em um grupo de amigos, ou em qualquer... A pessoa continua. Ela é constantemente maltratada. Ela continua. Porque ela não para pra pensar se ela realmente está, se ali é o lugar pra ela. O que te irrita? Esse aqui a gente sabe mais, né? Esse aqui é mais fácil. Mas nem sempre é óbvio. Às vezes a gente se irrita e não sabe por quê. Às vezes a gente não gosta de alguém e a gente não sabe o motivo. Que ótima oportunidade de trazer informações importantes pra gente. Eu sempre costumo brincar, eu falo, não é o outro que te irrita, é você que se irrita com o outro. É você que se irrita. Porque talvez alguém, na mesma situação, vivenciando a mesma coisa, não fosse ficar tão incomodado assim. Eu sou uma pessoa que eu detesto palpite. Eu fico irritada com palpite. Eu não perguntei sua opinião, não dei. Não gosto. É meu. Né? Eu gosto de autonomia. Então, assim, vem falar coisas que eu não perguntei, eu fico irritada. E aí eu sempre me irritei com isso. E aí, algumas situações que já aconteceram, eu falo, me irrita. Aí meu marido, não. Então você não fica irritado? Ele fala, não. Então como não? Ele fala, eu só falo o que eu quiser. Eu não vou fazer o que eu quiser. Se ela não quiser, eu vou fazer. Ela pode falar o que ela quiser. Eu falei, gente, é tão simples pra ele. E pra mim eu fico assim, por que essa pessoa falou isso? Mas aí eu fui entender. Por que pra ele é fácil? Por que pra mim é difícil? E aí eu entendi porque a opinião do outro tem um peso muito maior sobre mim. E se eu não corresponder, quando o outro vem me dar um palpite, de alguma forma dentro de mim vem uma necessidade de corresponder àquele palpite. E é aí que me irrita. Porque se eu não tiver necessidade de corresponder, igual ele não tem, ele não tá bom. Agora eu fico, tá vendo? Agora a pessoa tá esperando isso de mim, eu tenho que corresponder. Aí eu fico irritada.
Então a gente tem que entender o porquê que a gente se irrita com as coisas. A irritação é uma ótima oportunidade da gente avaliar o que de fato está de ruim dentro de nós. O que a gente não entendeu ainda? Outra pergunta, o que te motiva? O que faz você se sentir vivo ou viva? O que faz teu coraçãozinho vibrar? Importante. Como que você vê o futuro? O futuro é bom para você? Ou o futuro é catastrófico? Tudo tá perdido? Tem gente que fala isso, né? Porque meu tempo não era assim, tudo tá perdido. O que você mudaria na sua personalidade? Pergunta boa, né? Eu com certeza seria mais paciente. Se eu pudesse escolher, né, mãe? Eu também Se eu pudesse pedir a Deus me ajudar a desenvolver uma virtude, falar, Senhor, me dá paciência. Cuidado com o que pede. Ele vai te dar muitos testes para testar a sua paciência. Pois é, mas ele já dá. Eu falho em todos. É uma coisa de doida. Por quê? Porque a gente precisa ter consciência. O que está faltando em você? Olha que coisa boa. É isso que tem que treinar. Qual hábito seu você mudaria? Eu queria comer melhor, eu queria fazer atividade física, eu queria deixar de falar mal do outro, eu queria meditar, eu queria fazer mais caridade, eu queria ter mais leitura, eu queria parar de fumar, eu queria parar de beber. Né? Que hábito você gostaria? Pode ser um hábito bobo. Eu quero tomar café sem açúcar, quero tirar o açúcar. Já é uma coisa boa, você está cuidando do seu corpo. Este corpo que não é seu está emprestado. Qual o medo que mais atrapalha a sua vida? O que você deixa de fazer por medo? Medo de desagradar? Medo de passar necessidade? Medo de errar? Quantas pessoas deixam de fazer as coisas por medo de errar? E daí se errar? Isso é orgulho, a gente não querer errar. Perfeccionismo é do orgulho, não é uma virtude. É porque você não quer se ver pequeno, errante, incompleto, imperfeito. Então vai, se propõe a errar. Vai fazer. Mas e se eu errar? Você aprendeu como não fazer. Mas a gente não quer. E aí isso muitas vezes atrapalha a nossa vida. Então que medo atrapalha você? Por quais coisas na sua vida você é grato hoje? Hoje, se eu falasse, pedisse para vocês me falarem 3 coisas pelo que vocês são gratos. Aliás, recomendo, no final do dia, naquele momento de reflexão, eu tenho um caderninho do lado da minha cama, tá lá. É o caderninho da gratidão. 3 motivos para agradecer no seu dia. A gente tem muito mais. Mas é praticar esse olhar de reconhecimento de todos os benefícios, todos os privilégios, todas as bênçãos que nós temos. Você tem acordado disposto para enfrentar o dia? Ou você acorda não querendo levantar? Você acorda pensando, graças a Deus, mais um dia que começa, ou meu Deus do céu, só não queria ter que fazer, tem que fazer hoje. Porque se isso acontecer, não é um problema. Aqui não é a intenção de julgar, é despertar um olhar de conhecer. Por que eu estou acordando desmotivada? Por que eu não estou querendo viver a minha vida? Será que minha vida não está legal? O que está deixando minha vida difícil? Será que é um medo? Será que é um vício? Será que é
Meus pensamentos, meus sentimentos, meus relacionamentos? Será que eu não estou num lugar que é saudável para mim? Então eu preciso pensar. Qual a primeira coisa que você costuma pensar ao acordar? Presta atenção. É a lista de afazeres? É uma prece? É uma angústia? Qual foi o seu melhor momento nessa última semana? O que te fez feliz na sua última semana? Qual foi o momento bom? A gente lembra muito dos momentos ruins, mas e o momento bom? Ai, Fernanda, minha vida está muito difícil. Eu sinto muito. Mas você tomou um café? Prestou atenção no gostinho do café? Pra quem gosta de café, né? Eu, no caso, gosto muito. Às vezes, no momento bom do dia, sentir um cheirinho do café. Às vezes é deitar na cama, esticar as costas. Às vezes é uma coisa mais grandiosa no seu dia. Mas pode ser. Só que a gente não reconhece. E por último, o que você faz para melhorar o mundo, seu ambiente de trabalho e sua casa? Essa pergunta é a última e a mais difícil, né? O que você tem feito para melhorar a sua vida? O que você tem feito para melhorar você mesmo, seu ambiente? Você tem sido útil? Você está sendo um peso? Lá na pergunta 909, Kardec fala: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Kardec, que não era bobo nem nada, queria ver se tinha uma brechinha, né? Vai que só pelo meu esforço eu não consigo melhorar. Então ele perguntou. E a resposta é sim. E às vezes com pouco esforço. Olha, que patada. O que lhe falta é vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. A gente reclama muito, mas se esforça pouco. A gente se esforça pouco. Então podemos trabalhar todas as nossas más inclinações? Sim, com pouco esforço. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Não tem peso na obra de Deus. Quando você resolve o obra, não tem peso. Pouco esforço. O que faz ser difícil é justamente o nosso apego ao ego. Mas, qual é o seu dever? E aí? Já ficou claro? Todo mundo já sabe? O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7. Olha que importante. O dever é a obrigação moral. Então, o dever maior, não o dever do dia a dia, não é a louça para lavar, a roupa. Não, isso é da nossa convivência. Mas é importante que a gente preste atenção no dever que realmente viemos fazer aqui. É igual aquela passagem de Marta e Maria. Vocês conhecem a passagem de Marta e Maria? Quando Jesus vai se abrigar ali, jantar ali na casa delas, a Maria se senta para ouvir os ensinamentos do mestre. E a Marta está preocupada na arrumação, ela está preocupada de tudo pronto. E ela fica brava com Maria, que não está ali ajudando. E Jesus fala para ela: Marta, Marta. E ele ensina ali para ela que o importante é que o que realmente importa é a palavra. Ele mostra para ela que o importante é a obrigação moral antes da obrigação do dia a dia. Porque na verdade era orgulho, né? Ela não queria ser mal vista também.
Então, o teu primordial compromisso é contigo mesmo. Por isso, o tema, contigo mesmo. E tua tarefa mais importante na Terra, para a qual és o único preparado, é desenvolver tua individualidade no transcorrer da tua longa jornada evolutiva. Ah, mas o meu filho dá um trabalho. Ah, mas o meu vizinho. Ah, porque... Já fez você com você mesmo? Ah, mas se o outro está pulando da ponte, você vai pular também? Teu compromisso é com você. Se você está se tornando uma pessoa amargurada, se você está se tornando uma pessoa difícil, se você não está conseguindo se sentir bem, se você não está conseguindo cuidar de você por conta de outra pessoa, seja ela qual for, teu compromisso primeiro é com você. Ah, mas isso é egoísmo. É porque o teu dever é com você. Porque só você pode fazer a sua parte. A minha mãe não pode fazer a minha, por mais que ela queira. Se eu quiser andar errado, independente dos esforços que ela faça, eu não vou ser aliviada pelo que ela faz por mim. Só eu posso fazer o meu dever. Só você pode fazer, só você. Cada um faz o seu. E isso é muito importante a gente ter em mente. Então, se o seu vizinho está fazendo isso, se a sua colega está pegando um caminho X, se o teu patrão é... Isso não é um problema teu. O teu problema é você. Então, por que você se preocupa tanto com o dever dos outros? Se o seu dever é você, por quê? A gente tá ali com a cartilha do outro. O outro, eu acho que o outro não devia ter trocado o carro. Ele não tinha dinheiro para trocar o carro. Aí a gente fica gastando tempo falando que o outro é irresponsável, que o outro é isso. E as contas quentes chegando. A gente fala que o outro deveria ser assim, que a fulana deveria ter feito isso. Porque o casamento é assim. Porque o meu filho casou assim. E tua vida tá redonda? Teus sentimentos? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Porque gente feliz tá ocupada sendo feliz. E ela tá feliz, então ela vai ver o outro pegando um caminho ruim, ela não vai ficar lá, ranzinzando. Ela vai estar disposta a ajudar porque ela tá cheia, ela tá repleta. Quem tá ranzinzando é porque não tá fazendo o seu dever. A preocupação com os deveres alheios provoca teu distanciamento das próprias responsabilidades, pois não concretiza os teus ideais nem deixa os outros cumprirem as suas funções. Quando a gente fica interferindo no processo evolutivo do outro, às vezes a gente está atrapalhando. Às vezes aquela pessoa precisa estar numa relação, ela precisa estar num ambiente, ela precisa pegar alguns caminhos onde aquele contexto vai trazer para ela as ferramentas para que ela melhore, porque ela precisa daquilo, você não. Então, se você cuidar bem do seu, analisar bem o seu, se organizar direito, todo mundo evolui. Então, quando você faz isso, você se distrai com o que é do outro. E muitas vezes a gente faz isso, a gente fica olhando do outro, como uma estratégia psicológica de se distanciar das próprias questões. Porque quando eu falo do outro, só parece que eu tô melhor. E aí é onde eu me atraso, porque se eu tô achando que eu sei tudo, que eu tô boazona, e aí? Eu não tô na postura do Sócrates, do só sei que nada sei. Quem sou eu? Para falar o que é bom para o outro. Então isso é um perigo para a nossa evolução, muito grande. Então fazemos isso porque só estamos tentando ajudar. Quantas vezes a gente fala, eu só quis ajudar. Mas é porque eu falo pro bem. Primeiro de tudo, você perguntou se a pessoa queria? Lembra que eu não gosto de palpite, né? Vocês lembram? Pergunta primeiro. A pessoa quer ajuda. Posso te ajudar? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Nessa situação, você quer ouvir o que eu tenho para falar?
Porque daí, se ela quiser, é outra coisa, é um recurso que aquela pessoa está usando. Então, a gente se traveste de ovelha, parece que é bom, mas na verdade a gente está aqui com o nosso ego prontinho para abocanhar o outro. Isso aqui é controle. É necessidade de controle. Quando você fica cuidando da vida do outro, é necessidade sua de controle. Acreditam insistentemente que o seu dever é salvar almas, não percebendo que só podem salvar a si próprios. Ninguém veio aqui com a missão de salvar ninguém. Ninguém. Porque se Deus quisesse isso, Ele não precisava de você. Ele conseguiria. Sem você. Então você não é tão importante assim. A gente tem que parar de dar essa importância toda. Você é importante para você. Você está aqui para auxiliar outras pessoas. Seja útil. Seja exemplo. Seja um faro. Aí bacana. Aí legal. Mas não para salvar ninguém. Você não veio salvar ninguém. Você não está tão envolvido assim. Por não compreenderes bem o teu interior, é que comparas aos outros, esquecendo-te de que nenhum de nós está predestinado a receber, ao mesmo tempo, os mesmos ensinamentos e a fazer as mesmas coisas, pois existem inúmeras formas de viver e de evoluir. Cada um está no seu tempo, cada um veio passar por uma prova, fazer uma expiação. Cuide do seu. Já tem bastante coisa para a gente melhorar. Bastante. Não podemos nos esquecer de que aquele que se compara com os outros acaba se sentindo elevado ou rebaixado. Nunca se dá o devido valor e nunca se conhece verdadeiramente. Porque o outro não vai ser parâmetro para mim, eu preciso consultar a mim. Aí tem uma imagem que ilustra, né? Então, se eu fico me comparando, eu erro. Erro mesmo. Ele trouxe uma piadinha, porque o tema é pesado, né? Então, uma piadinha. Então, doutor, o que eu tenho? Você sofre de baixa autoestima. Imagina, eu não mereço uma doença tão bacana. Então, assim, imagina que eu preciso disso, não mereço, não. E tem gente que é assim, e quando a gente tem uma baixa autoestima é porque a gente não se conhece, porque todos nós temos coisas boas dentro de nós. Olha que coisa horrorosa, que coisa ingrata é quando a gente tem uma autoestima baixa. Deus escolheu fazer você, Ele não precisava. Ele não precisava. Ele escolheu criar você. E aí você, pelo seu orgulho, por ficar se comparando, vai se diminuir? Você é a obra da criação. Você não pode se maltratar. Nem deixar ninguém te maltratar. E nem maltratar ninguém, porque a outra pessoa também é obra da criação. Tens escutado a voz da alma, que é Deus em ti, ou escancarado os teus ouvidos à opinião dos outros? Ai, mas fulano falou. Ele fala o que ele quiser. Que bom que ele fala. Ele gosta, que bom então, né? Então isso aqui são todas coisas que às vezes a gente precisa prestar atenção. Fuga, falta de tempo, transferência. Todos nós somos do nosso jeitinho, no nosso momento evolutivo. Então é pra gente se conhecer, não é pra gente se julgar, não é pra gente se diminuir, não é pra gente se atacar. Ai, Fernanda, mas eu vi que eu não me conheço. Tudo bem, não se culpa não. Calma. Olha que oportunidade boa de começar. Todo mundo tem seu jeitinho. Todo mundo. Ninguém aqui está super evoluído. Essa parte eu vou passar. E aqui, né, a gente tem que lembrar que o remédio para a alma é o autoconhecimento.
É só através dele que a gente vai deixando o orgulho de lado. E o orgulho porque ele é o pai de todos os vícios. Então, o nosso dever, que eu perguntei tantas vezes, é redescobrir o que é verdadeiro para nós e não esconder os nossos sentimentos de qualquer pessoa ou de nós mesmos, mas sim de ter liberdade e segurança em nossas relações pessoais para decidirmos seguir na direção que escolhemos. Lembra da história que eu falei? Do medo de errar? A gente tem que olhar que a gente é pequenininho. Então, ai, nossa, eu tô com inveja. Ai, como dói falar que tá com inveja. Mas que importante. Eu tô com inveja. Eu tô com medo. Tô com raiva. Tem gente que não consegue assumir que tá com raiva. Ai, é feio sentir raiva. Não é, não. A raiva é uma emoção. E ela tá aí dentro porque ela foi colocada dentro de nós. Se aparece alguém que está ameaçando a tua vida e você não sente raiva, você não se defende. Se você tem um obstáculo na sua vida, se você não sentir raiva desse obstáculo, você não cria aquela força. Então a raiva ela te impulsiona. Não tem aquela expressão, força do ódio, vou fazer isso na força do ódio. Minha mãe sabe, quando eu tô com raiva, quando a gente tá almoçando, eu fico com raiva, eu levanto. Eu começo a recolher o prato, lavar a louça, começo a arrumar tudo. Eu acho ótimo quando eu tô com raiva, porque é uma força que me vem, daí eu vou fazendo e resolvendo. Aí eu não posso usar o quê? Eu não posso usar minha raiva pra agredir, pra machucar, pra maldizer. Aí isso não é saudável. Então a gente não pode esconder de nós o que a gente sente. Porque se eu escondo, eu não mudo. Então eu preciso olhar, coloca assim, eu falo para os pacientes, ó, coloca na cadeirinha o teu sentimento, coloca na cadeirinha o teu passado. Olha ali de frente, vamos fazer as pazes, me fala, me conta, o que você veio me mostrar de mim? Que agora eu vou resolver. Então, ao decifrar o nosso real dever, uma sensação de autorrealização toma conta de nossa atmosfera espiritual e passamos a apreciar os verdadeiros e fundamentais valores da vida, associados a um prazer inexplicável. É confortável quando a gente tira esses pesos e se conecta com a nossa essência. Porque a nossa essência é boa, porque nós somos fruto da obra de Deus. Nós somos a obra de Deus. Então a nossa essência é boa. Aqui, embrionária. Então quando a gente para de colocar esse monte de coisas em cima da gente, encara, a gente tem a condição de sentir essa realização. Você sente que você está evoluindo, você sente que você está ficando bom. E aí você vai desenvolvendo um alto amor, né? Você faz as pazes com você, com o seu ego. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons e maus. E todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Então, se eu estou com raiva, se eu estou triste, se eu estou frustrada, se eu estou vitimista, se eu estou preguiçosa, essas expressões fora me mostram como eu estou por dentro. Então, me dá um parâmetro. E aí eu posso fazer alguma coisa. Não é assim? Não vem a febre? A febre vem para falar, ó, tem alguma coisa que não está legal. Né? O vazamento, ele vem para mostrar, o problema é o vazamento? Não, o vazamento é a consequência de que tem um problema. Ah, o problema é uma rachadura. Aí vaza, né? Então a gente tem que olhar para as nossas emoções através disso. Por não estarmos realizando um constante exercício de autoobservação, quase sempre deduzimos ou captamos a realidade até certo ponto. E depois concluímos o restante ao nosso bel prazer, criando assim ilusões e expectativas desgastantes que nos descentralizam de nossos objetivos. Então, quando a gente fica tentando criar explicações, principalmente para o outro, é onde a gente erra. Distrai a gente. Mas, por que se conhecer é tão importante assim? Tem uma frase do Jung, que é um psicólogo, ele fala: o que negas te subordina, o que aceitas te transforma. Então, a partir do momento que eu me conheço e eu me aceito, eu tenho condição de mudar.
E aí a mudança é a parte importante, que são os esforços que a gente veio fazer aqui diferente. Então eu era assim, eu preciso sair daqui melhor. Mas eu preciso ter mudado. E aí, no livro Caminho, Verdade e Vida, Chico, na psicografia de Emmanuel, conta pra gente: lava os teus pensamentos em esforço diário, nas fontes do Cristo. Corrige os teus sentimentos. Renova as aspirações, colocando-as na direção do mais alto. Não te cristalizes. Movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Quem assistiu o nosso Lar 2 aqui? A gente viu isso lá. Certo? E aí agora, já estou encerrando, tá, gente? Só vou passar um videozinho rapidinho do Bezerra. Não. Autoconhecimento. Tenha um bom ano, meus filhos. Não há dor que se eternize. Não há problema sem solução. Toda dor demanda tempo para ser equacionada, geralmente o tempo necessário ao nosso aprendizado e transformação. Se a dor ainda não se retirou, é porque ainda não logramos o aprendizado necessário, nem soubemos corrigir o mal que ainda há em nós e que hoje nos faz sofrer. Carecemos de melhor estudo de nós mesmos. O autoconhecimento está a chave que nos liberta do mal, que entrou em nós, e aí permaneceu por uma questão de simples sintonia. Precisamos cuidar mais de nossa vida íntima, harmonizar os nossos sentimentos, equilibrar o nosso raciocínio, enxergar sem maldade, ouvir sem as distorções causadas por nossos próprios conflitos. Há tanto a fazer em nosso mundo interno que, por vezes, os cidadãos, como o homem, ainda é capaz de viver tão distraído de si mesmo. Então, para finalizar, eu vou trazer aqui a mensagem do Lao Tse, antes de Cristo, né? 600 anos antes de Cristo. Se queres acordar toda a humanidade, então acorda-te a ti mesmo. Se queres eliminar o sofrimento do mundo, então elimina a escuridão e o negativismo em ti próprio. Na verdade, a maior dádiva que podemos dar ao mundo é aquela da tua própria autotransformação. Muito obrigada pela atenção de vocês. É sempre muito bom aqui. Eu espero que a gente possa ir para os nossos lares refletindo sobre os nossos deveres, o que a gente veio fazer aqui, e esteja aberto a se conhecer. Percebeu alguma coisa de diferente? Para um pouquinho, 2 segundos. Se pergunta, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou pensando isso? O que isso mostra sobre mim? Muito obrigada.